Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre cerâmicas. E nesse monólogo nós vamos fazer um resumo das características gerais das cerâmicas. Em primeiro lugar, nós vamos falar das características das suas estruturas atômicas. Dessa maneira, as cerâmicas podem ser divididas basicamente em dois grupos, mas lembrando que, como existe aquela porcentagem de caráter iônico, também existe um grande intervalo de cerâmicas que estão contidas no meio entre esses dois termos. Mas basicamente elas são as cerâmicas iônicas e as covalentes. As iônicas são aquelas densamente empacotadas. Como consequência disso, elas possuem uma baixa condução elétrica a baixa temperatura e uma alta condução iônica a alta temperatura. Especialmente no caso em que elas possuem os íons da família 1A, que é a primeira família da tabela periódica, essas cerâmicas vão possuir baixa resistência mecânica, baixa temperatura de fusão e baixa dureza. Para cerâmicas covalentes, elas têm as características contrárias, ou seja, elas possuem um baixo empacotamento, devido ao fato de que as ligações entre elas são ligações de Van der Waals, que não são tão fortes quanto as ligações das cerâmicas iônicas. A consequência disso, ela possui uma alta resistência mecânica, alta dureza e uma alta temperatura de fusão, já ocasionado e justificado por suas ligações interatômicas. Além disso, elas possuem baixa expansão térmica e baixa condutividade elétrica a baixas temperaturas. Muito bem. Digamos então que eu tenha um projeto de engenharia e eu precise avaliar qual material eu vou ter que usar para aquele projeto. É sempre bom a gente saber, antes de analisar qual material a gente vai usar, quais são os pontos positivos de usarmos aquele material e quais são os pontos negativos. Os positivos da gente usar cerâmica, as situações para as quais a gente vai colocar um grande peso na escolha da cerâmica, são quando a gente está procurando por materiais que tenham uma boa inércia química, ou seja, que eles não vão reagir com muita coisa, sejam materiais estáveis, resistentes à corrosão ou desgaste e à compressão, que sejam materiais que possuam refratariedade ou alta dureza, sendo que a refratariedade é aquela propriedade do material ser muito resistente em temperaturas muito extremas ou em condições e ambientes severos. E quais são os pontos negativos da nossa cerâmica? É que ela possui uma cristalização difícil e que são materiais extremamente frágeis. Muito bem, vamos ficar por aqui. Só queria dar essa passagem nas características gerais da cerâmica mesmo, para a gente ter um resumo de situações em que a gente vai estar usando ela ou não usando ela. No próximo bloco, nós vamos discutir as propriedades mecânicas das cerâmicas. Vejo vocês lá!